Esse vídeo eu vou falar um pouco sobre a integração do Bitrix com o WhatsApp, quanto custa e qual que é a diferença de cada um deles e a minha opinião final a respeito de qual que é o melhor. Então assim, nós temos nesse caso 3 aplicativos, trabalham de maneiras diferentes, então presta bastante atenção e se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários ou entre em contato com a gente presta consultoria na escolha do seu aplicativo de maneira totalmente gratuita, ok? Então, sem mais delongas, bora pra tela. Então a primeira coisa que nós temos aqui é o painel, né, do Contact Center dentro do Bitrix, ou seja, nossa central de contatos aqui que a gente consegue integrar vários números de WhatsApp e também as redes sociais, enfim, a central de contatos. Mas focando dentro do WhatsApp, é importante citar que dentro do Bitrix não tem uma integração nativa, ou seja, não tem um local onde eu vou abrir meu WhatsApp igual um WhatsApp web, escanear o QR Code e vai estar tudo funcionando. Eu sempre vou precisar de um aplicativo. Nesse caso, até o Bitrix faz algumas sugestões, né? Ele tem aqui o WhatsApp, ele vai ter o Edna, são aplicativos que ele coloca como sugestão para você instalar. Mas sim, vai ser cobrado à parte de alguma maneira. São aplicativos de terceiros, eu não sei se tem qual que é o tipo de parceria, nível de parceria do Bitrix com esse sistema, mas você precisa entender que sempre vai precisar de um aplicativo para poder fazer essa comunicação das mensagens, ou seja, um integrador que vai ficar entre o Bitrix e o WhatsApp que vai levar, né, receber e enviar essas mensagens. Então a primeira ferramenta que eu vou falar, eu acho que é uma das mais conhecidas que tem no mercado a respeito do integrador com o Bitrix, que é o Chat App. Então o Chat App, eu acho que é uma ferramenta extremamente robusta, tá? Ele não fica só num ponto de conector. Então eu vou colocar o primeiro ponto ali, ó. O Chat App, ele tem a possibilidade de você criar bot dentro dele. Então assim, você quiser, dentro do Bitrix, por exemplo, se você for fazer uma URA, direcionar para os atendentes, o Chat App vai conseguir executar sem que você precise integrar uma outra ferramenta. É desenvolvida dentro dele, você consegue utilizar dentro do Bitrix. Na minha opinião, isso é um recurso bem interessante e das três você não tem isso em outras das ferramentas, somente dentro do Chat App. Outro ponto interessante aqui dessa ferramenta é que ela não tem limite de conversas. Então, você pode mandar, iniciar quantas conversas você quiser, que ele não vai te limitar isso, tá? Eu acho que a plataforma, ela é bem interessante. E outro ponto que você tem aqui, eu já vou até na questão de preços, você consegue, dentro do Chat App, fazer uma integração da API oficial. Então, digamos que você saia aqui de uma API do business para ir para uma API oficial. Dentro da mesma plataforma, você vai encontrar esse recurso, que é interessante. Você não precisa migrar. Então, seria talvez uma dor de cabeça aí que você não teria no futuro próximo. E eu já antecipo também falando de preço. Então, o Chat App, hoje, se você contratar ele anual, ele tem um valor de $36, né? Então, pagaria por mês. Obviamente, multiplicado isso por 12, você consegue ter um valor aí, um desconto um pouco maior, senão você paga $45 mês. Outro ponto que eu acho interessante, utilizando o Chat App, eu acho que a ferramenta mais antiga que nós temos integrada aqui no Bitrix, é a respeito da estabilidade, tá? Cara, a ferramenta é muito estável. A não ser quando tem alguma atualização do próprio WhatsApp, aí não é o próprio Chat App que tem problema com isso, mas qualquer ferramenta que faz integração, a pessoa precisa correr, os desenvolvedores precisam correr para poder atualizar o sistema para que seja compatível com o WhatsApp. Então, sim, acontece, não é frequente, é longe de ser todo dia, ou toda semana, ou todo mês, mas sim, está sujeito por conta dessas atualizações. Mas eu vejo assim, uma ferramenta muito boa, uma ferramenta muito confiável pelo tempo que a gente utiliza e a estabilidade dela. Então, questão de valores, nós temos aqui o WhatsApp normal, né, o Business a $36, que você consegue ter o integrador, e já tá o chatbot aqui, tá? Então é importante citar isso. Nesse pacote você também já tem um chatbot, e se você for integrar uma API oficial, o valor fica no valor de $72. Outro ponto, tá? Eu acho também que é uma ferramenta para você instalar. Não é muito complicada, só que ele requer ali um cuidado na hora que você for fazer essa integração. E se precisar de algum suporte para isso, a gente tá aqui também. É só dar um toque, tá? Os dados estão aqui embaixo. Agora vamos para a próxima. A segunda que eu vou falar é o WhatsApp, tá? Então, na minha opinião também, é uma ferramenta mais recente que entrou dentro do nosso portfólio, mas eu vi que é uma ferramenta muito boa quando a gente trabalha para a parte da API oficial. Eu achei bacana porque a gente tem muita autonomia e o dashboard da ferramenta eu acho que é bem interessante, tá? A respeito do preço do WhatsApp, ele é bem parecido a respeito do próprio Chat App, mas quando nós vamos conectar o business, eu tenho algo aqui que me deixa um pouco receoso, que é esse número de chats. Como a gente bem sabe, né, o brasileiro, nós utilizamos muito o WhatsApp, então eu vejo que nesse primeiro pacote, para 50 atendimentos, pensando em um pouco mais do que um por dia, já extrapolaria, então eu acho que não curto, tá? Não curto ter um limite, mas quando eu vou para a parte da API oficial, eu acho que a ferramenta é muito boa, porque ela me dá muita autonomia para poder fazer os trabalhos e os templates serem criados dentro da própria ferramenta, tá? E lembrando, é uma ferramenta que você consegue fazer, assim como o próprio Chat App, fazer o gerenciador sem até um próprio Bitrix. Se você precisar simplesmente de uma ferramenta para fazer o gerenciamento dos contatos, transferir os contatos, enfim, organizar o seu atendimento, ele vai funcionar muito bem. Mas eu acho bem interessante. Outro ponto, tá? Aqui não tem chatbot, então não tem uma ferramenta aqui interno dentro do
do WhatsApp que eu consiga fazer essas integrações, não integração, mas operar dentro do próprio sistema como Chat App, diferente lá do Chat App que tem essa vantagem. E questão de valores, falando, né, do business, cara, é bem mais barato do que o próprio Chat App, né? Então, se eu for vir pra cá, no WhatsApp Business, que seria esse de 36, eu tenho aqui um valor de 15 até 15 dólares. Vou colocar num ano pra ver, olha só. Aqui que tem 500, que eu acho que fica mais atrativo, já é 24 dólares. Do meu ponto de vista, eu acho que é bem interessante também. Já fica mais atrativo do que o outro sistema. Lembrando, aqui não tem o chatbot, tá? Eu não consigo criar nada disso ali dentro. Sobre estabilidade, a ferramenta é muito boa também, eu não vejo nenhum problema quanto a isso. Inclusive, o suporte que nós temos, no meu ponto de vista, tá? A velocidade do atendimento. Aqui nós temos suporte 24 horas e pra mim, o suporte, quando eu vou contratar qualquer ferramenta, isso aqui pra mim é fundamental, tá? Às vezes eu pago um pouco mais pra isso porque eu sei que, cara, o WhatsApp a gente sabe qual que é o problema que pode ter. Então, se cai um WhatsApp da tua empresa, o tanto de contato ali que você pode perder, o orçamento tá perdendo, enfim, a equipe parada. Então, eu preciso de um suporte, um canal direto e que seja ágil. Então, dentro desse ponto, o WhatsApp, na minha opinião, pra mim eu coloco 5 estrelas. Porque você disponibilizar, cara, 24 horas de suporte, pra mim é fora do comum. Igual a hospedagem, né? Como nós somos agência, sabe que às vezes o site cai, quando o site cai, abre chamada, enfim, é uma baita de uma dor de cabeça. Então, nesse caso, o WhatsApp, eu prefiro ele na parte de suporte. Agora, indo pra API oficial, eu prefiro o WhatsApp do que o próprio Chat App. Porque, como eu falei, eu tenho um pouco mais de liberdade pra poder trabalhar dentro do sistema. E lembrando, tanto uma quanto a outra, eu consigo operacionalizar o meu atendimento sem que eu tenha o próprio Bittrex. Não que eu não precise do Bittrex no nosso caso, porque a gente trabalha com várias outras frentes, CRM, enfim. Mas se for somente no atendimento ali do cliente, as duas ferramentas conseguem fazer esse papel e faz esse papel muito bem, tá? Agora eu vim pra terceira, nossa queridinha, até antes de fazer uma análise geral, que é o WhatsApp CRM, tá? Por quê? Cara, o WhatsApp CRM, ele tem um ponto pra mim que é muito interessante, que é o quê? Cara, o preço, cara. O WhatsApp CRM é muito barato, né? Comparado às outras ferramentas. Se eu colocar aqui no formato anual, olha só, se eu colocar aqui pra 12 meses, eu pago 11 dólares por mês. E assim, eu não tenho limite de mensagens. Então, diferente aqui do WhatsApp, que eu também acho interessante, mas esse limitador de mensagens, cara, pra mim é muito chato isso, tá? Então, eu prefiro, nesse caso, o WhatsApp CRM por conta de não ter esses limites. Então, eu pago 11 dólares, eu não tenho limite pra conectar um WhatsApp Business. Agora, tem algumas desvantagens também, tá? Dentro do WhatsApp CRM, eu não tenho a API oficial. Então, se eu quiser migrar em algum momento, eu não vou ter isso. Mas pra iniciar um projeto e sem ter limite de mensagens, que pra mim isso é muito bom, tá? Eu prefiro o WhatsApp CRM. Então, eu indico muito o WhatsApp CRM por conta custo-benefício, né? Também, cara, estabilidade. A ferramenta também é estável. Então, ela não me deixa na mão. Pra integrar, é super fácil. Então, na minha opinião, a ferramenta mais fácil de integrar entre todas elas. Ela também tem um recurso sem o CRM aqui, ó, que fica um pouco mais caro, tá? Só que também eu acho, no meu ponto de vista, é bem mais barato. Então, 18 dólares, deixa eu comparar aqui, olha só. Aqui eu tenho 12, 24. Entre todas as três, eu ainda tenho a opção de você pagar 18 dólares, que é o valor mais barato entre todas as ferramentas. Eu não tenho um limitador de mensagens nesse caso, que eu posso mandar quantas mensagens eu quiser, aqui dentro do WhatsApp CRM, nesse caso, e tipo, cara, eu consigo arrumar muita coisa dentro da minha empresa, sabe? Então, ele não é só um integrador, ele também operacionaliza o meu sistema, só que eu não tenho a API oficial nesse caso, e também não tenho um chatbot ali dentro. Então, é a parada mais simples que tem, tá? Então, se você pensa e quer economizar e não pensa em migrar em breve ou ir para uma API oficial, talvez o WhatsApp CRM seja mais interessante para vocês. Agora, a questão de suporte, tá? Nós somos parceiros da ferramenta, prestamos o suporte para o nosso cliente, aquele suporte rápido, vem ali, a gente vai tirar uma dúvida, vai configurar os canais de atendimento, o canal de suporte. Só que quando a gente precisa de alguma coisa técnica, algum problema que possa acontecer, a gente geralmente demora algumas horas, não é 24 horas igual nós temos na outra plataforma, tá? Então, naquele ponto de suporte, eu acho ali que o WhatsApp ele vai funcionar melhor. Porém, o WhatsApp CRM custo-benefício, no meu ponto de vista, cara, eu acho que nesse ponto aí, eu acho que ele é mais interessante, tá? E tem mais um ponto aqui que o WhatsApp CRM ele acaba ganhando, que é o envio de áudio. Só que, daí, eu não consigo trabalhar nesse valor aqui de 11 dólares. Por quê? Eu preciso vir para esse daqui, pro mais carinho, que é o nosso amigo o Enterprise, que ele já vem para 29,17. Por que eu tô falando isso? Isso é extremamente importante, hein? Presta atenção. Esses outros aplicativos, você não consegue gravar um áudio, tá? Você não consegue clicar ali dentro do chat, gravar aqui no microfone e mandar pro teu cliente. Somente o WhatsApp CRM faz isso e no plano mais caro, ou seja, 29 dólares. Então, na minha opinião, se você quer uma experiência completa ali dentro do WhatsApp, dentro do Bittrex 24 com o WhatsApp, precisa vir para esse carinha aqui, que é o de 29 dólares. Se eu for comparar ainda, ele vai ficar aqui entre essa funcionalidade do inbox aqui do WhatsApp Pro e mesmo o Chat App, ele também não consegue fazer isso com 36 dólares.
Entende? Então, existe algumas diferenças entre as plataformas que eu vou passar agora numa tabela pra gente ter uma visão geral e tentar decidir aí quando você for escolher qual que é a melhor plataforma. Então, bora lá. Agora aqui, pra facilitar a vida, eu fiz uma tabela pra gente poder ver melhor, né? Então, uma imagem geral aqui. Então, primeiro, tá? O Chat App. Ele integra um chatbot. Integra não, tá? É nativo dele, tá? Você consegue desenvolver um chatbot entre as 3 plataformas. É o único que faz isso. E pra mim isso é bem interessante. Se você tá pensando em colocar uma URA lá pra poder atender os seus clientes, fazer a primeira camada de atendimento, o Chat App vai ser o primeiro o único que vai fazer isso dos 3, tá? Limite de conversas. O Chat App não tem, o WhatsApp também não tem, e o WhatsApp, nesse caso, ele tem um limite sim, que foi o que eu apresentei. O qual deles integra a API oficial? Nesse caso, somente... Opa, deixa eu alterar aqui. O WhatsApp que não, tá? Deixa eu colocar aqui integra sim, tá? Deixa eu fazer essa correção, tá? Depois você não brigar comigo lá, e já viu, né? Então, o WhatsApp, ele integra, tá? Na minha opinião, é o melhor entre os 3. O WhatsApp não faz isso e o Chat App sim também. Envia áudio, aqui, somente o WhatsApp faz isso e depende do plano. Não é esse plano aqui de $11, tá? E os 2 outros não fazem isso, tá? Então o Chat App não faz isso, o WhatsApp não faz isso, somente o WhatsApp tem esse recurso. E aí vale falar que é o plano mais caro. Vou deixar bem anotado aqui, tá? Pra não passar despercebido. E a qualidade entre os 3 aqui, cara, eu coloco como ótima, tá? A questão de estabilidade. Quando eu falo de qualidade, eu tô falando de estabilidade do sistema. E eu vou colocar outro ponto a respeito de suporte. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar suporte. Aí eu vou colocar o Chat App. Cara, eu vou colocar aqui que é ok, tá? Os 3 são bons, mas eu acho, na minha opinião, que o WhatsApp, por ser... Eu vou colocar como excelente, tá? Porque colocou 24 horas pra mim, cara. E outra coisa, tá? Essas empresas, elas são de fora. Então, por ser de fora, elas trabalham num fuso horário diferente. Geralmente no leste europeu. Então, se você mandar uma mensagem ali 3 horas da tarde, não vai funcionar. Porque a diferença de horário é muito grande, tá? Então, você não vai ter esse suporte. Por isso, até, nós somos parceiros. Então, se você precisar, entre em contato com a gente. O nosso suporte é no horário comercial Brasil e Portugal. Então, a gente tem 3 horas a mais de trabalho do que o normal aí pra você que trabalha no Brasil também, tá? Então, olha só. O Chat App, o suporte eu acho bom. Eu vou colocar o WhatsApp nesse caso como bom. E eu vou colocar o WhatsApp nesse caso como excelente. Aí a questão, por último, aqui os valores. Então, tem o preço a partir... Falando somente do business, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Business. Então, aqui, ó. Business. $36 mensais na contratação anual. O WhatsApp a gente tem a 11,93 e o WhatsApp a 12. Agora, a minha consideração. Qual que eu acho melhor de todos? Meu queridinho, se for fazer API normal, ou seja, o WhatsApp Business, escanear o QR Code, eu acho que é o WhatsApp. Eu acho que custo-benefício para você iniciar no WhatsApp, ele é bem bacana. Apesar dele não ter um chatbot, tá? Se for uma operação simples que você precisa realizar, receber só os contatos dos clientes, não é um fluxo muito grande, eu acho que o WhatsApp o WhatsApp ele é bem interessante. Se você pensa em colocar aí um chatbot em breve, aí eu já iria pro WhatsApp, porque é uma plataforma mais robusta e também tem a possibilidade, num futuro próximo, se você pensa, ir para uma API oficial. Óbvio, o valor, ele muda um pouco, só que a gente tá falando de uma plataforma, cara, que ela é bem mais estruturada, vamos dizer assim, tem mais recursos para você poder operar. Agora, se for para a API oficial, aí nesse caso eu curto muito, como eu falei, o WhatsApp, porque na minha opinião, esse lance do chat 24 horas, do suporte 24 horas, cara, para mim faz toda a diferença. Putz, eu considero demais. Vale ressaltar que se você quiser fazer uma conta ou tirar qualquer dúvida, entre em contato, nós somos parceiros de ambas as plataformas, nós temos todas elas ativas aqui dentro do nosso ambiente do Bittrex 24, até para testar, se a gente for passar para os nossos clientes, a gente tem a confiabilidade do sistema e poder falar o que a gente utiliza, tá? Então não tem aí espeto de pau, beleza? Então, se qualquer coisa, entre em contato com a gente, obrigado por ter assistido, qualquer coisa é só chamar. Valeu, até a próxima.